Então aqui a gente vai fazer agora um exemplo de convolução, só que no caso vai ser contínuo, então a gente vai estar trabalhando uma integral de convolução. Até agora foi visto somatório, agora vai ser exemplo de integral de convolução. Bom, como eu já falei agora como é contínuo. E antes de começar nosso exemplo, quero dizer uma mensagem muito importante. Eu estava jogando LOL, meu querido amigo João e o Caco. Eu pedi pro João se ele queria falar alguma coisa pra eu falar no início do jogo, então eu vou narrar aqui que ele pediu pra eu falar. Ele pediu assim, ó. Pra ser sincero, você precisa ter um QI muito alto para entender Rick e Morty. O humor é extremamente sutil e, sem uma compreensão sólida da física teórica, a maioria das piadas vai passar despercebida pelo telespectador médio. Há também uma visão niilista de Rick, que está habilmente tecida com sua caracterização. Sua filosofia pessoal se baseia fortemente na literatura Nodododaia, Valoia, por exemplo. Os fãs entendem essas coisas. Eles têm a capacidade intelectual para realmente apreciar a profundidade dessas piadas, para perceber que elas não são apenas engraçadas, elas são algo profundo sobre a vida. Como consequência, piadas que não gostam de Rick e Morty são os verdadeiros idiotas. É claro que eles apreciam, por exemplo, o rumor do bordão existencial do Rick, Uba Luba Dubi Dubi, que é uma referência enigmática ao épico Pais e Filhos do russo Turgenev. Eu estou sorrindo agora, mesmo imaginando esses coitados simplistas coçando a cabeça em confusão, enquanto o gênio de Dan Hormon se desenrola na tela de sua TV. Que tolos. Como eu tenho pena deles. E sim, a propósito, eu tenho uma tatuagem do Rick Mori. E não, você não pode vê-la. É só para os olhos das damas. E mesmo elas precisam demonstrar de antemão que possuem um QI com diferença absoluta de no máximo 5 pontos do meu, de preferência para baixo. Então eu agradeço a ele essa mensagem e logo depois ele me responde que ele vai ir andar com o cachorro antes que ele exploda cheio de bosta. Bom, era isso que ele disse aqui. Então agora vamos passar para a convolução, né? Que era o foco do vídeo. Bom, isso aqui vai ser o nosso copia e cola. Esse aqui seria o nosso eixo XY. Onde aqui eu só estou crescendo para o T e coisa. E como que a gente vai trabalhar a nossa convolução? Bom, nosso exemplo vai ser como se fosse um retângulo. E a nossa H de T também vai ser um relâmpago, não, um retângulo. Ou seja, vai ser a mesma função que eu vou estar passando. Só que tem um caso interessante a se dizer, que quando a gente trabalha uma integral de convolução, a gente só pode utilizar aquela segunda forma que eu apresentei na hora de mostrar a integral não, perdão, a soma de convolução. Que é você pegar o nosso h de t e transformar ele como o nosso h de tal. Ali no outro caso era NK, como a gente falava de somatório. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar essa parte, transformar como se fosse trabalhar em tal, e depois a gente vai fazer a nossa convolução. Ou seja, a gente vai pegar isso aqui e espelhar, e a nossa convolução vai ser como se estivesse passando pela função. Eu vou começar realizando todo o processo para mudar para tal, e depois vai ficar mais claro o que eu quis dizer, assim, como que vai passar essa convolução em uma função passando dentro da outra. Bom, então vamos continuar aqui. Como que a gente vai fazer para a gente transformar o nosso x de t em x de tal? Bom, vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar vai ser sempre quando a gente estiver trabalhando com o nosso h de tal. Porque na hora que a gente trabalha no nosso h de tal, olha aqui em cima na nossa função. A gente não trabalha apenas com h de tal, a gente trabalha com h de menos tal. Então isso faz com que a nossa função se inverta. E também a gente trabalhando com t de menos tal, lembra disso. Então na hora que a gente vai trabalhar com o nosso x de t, transformando para digital, é apenas uma mudança de variável, não vai mudar nada. Então a gente pode literalmente, eu podia ter copiado só isso daqui e jogado aqui para baixo. Porque vai ser a mesma coisa, a única diferença é que em vez de t, a gente vai escrever como tal. Certo? Cadê minha caneta? Eu não sei onde está meu cursor, aí. Aqui a gente já está trabalhando como tal. Aqui ele vai de altura A e vai até Tzon. Nosso H de T, na hora que a gente for trabalhar em fazer o nosso H de tal, vai ser a mesma coisa, claro. Se a gente estiver trabalhando aqui com H de tal, aumentar uma borracha. Cadê? H de tal. Só que como a gente, voltando lá na função, a gente não está trabalhando com H de tal, a gente está trabalhando com H de menos tal. Então aí sim vai dar o nosso problema, que na verdade não é nenhum problema de se resolver, que é basicamente inverter a função. Ou seja, vamos tentar completar com um cadinho mais de verde aqui do lado.
Vai ficar um pouco mais simétrico. Não ficar tão crachado que esse vídeo aqui já tá todo cagado. Mas é isso aí. A gente coloca aqui, uma retinha. Esse aqui vai ser o nosso H de menos tal. Onde ele tem a altura H. H não, perdão, altura A. E que é menos tesão. Por que menos tesão? Porque ele, como aqui era tesão, então na hora de refletir ele vai estar em menos tesão. E aqui é o nosso H de menos tal. E como que vai ser aqui na nossa função que a gente está vendo? A gente trabalha com tzinho menos tal. Como que a gente vai trabalhar isso? Bom, o tzinho é o que está variando na nossa função. Então o tzinho menos o nosso querido tal vai ser apenas um deslocamento. Ou seja, vamos aumentar aqui um cadinho o tamanho para dar para entender o que eu estou fazendo. Bom, nosso deslocamento vai ser o tzinho, certo? Deixa eu fechar aqui. Tá me dando agonia? Perfeito. Então, o nosso H de T menos tal é um deslocamento Tzinho dessa parte aqui, ó. Seria algo assim. Onde ele deslocou Tzinho. Aqui seria Tzinho menos Tzão. E aqui a altura continua sendo A. Tzinho aqui menos Tzão. Por quê? Se a gente pegar nosso Tzinho, que é maior que Tzão, e diminuir ele, a gente vai dar justamente esse ponto aqui. Perfeito? Bom, agora a gente já está com tudo para trabalhar a nossa questão. Mas vamos entender como que vai funcionar essa parte da convolução. Eu vou desenhar aqui do lado as nossas duas expressões, o nosso x de tal e o i, e agora o h de menos tal. Vou pegar só a partezinha, essa parte aqui. Bom, o que, que vai acontecer? Ele começa nessa parte aqui, certo? Então perceba que nessa parte aqui, se a gente fizer uma convolução, o que, que seria a convolução? Onde que os dois existem ao mesmo tempo? O que eu quero dizer com isso? Bom, se eu pegar uma reta aqui assim, ó, daqui para baixo, algo assim, tá vendo que não tem nada aqui no que eles estão se colidindo? Ou seja, eles não estão sobrepostos um no outro nessa função. Então, se a gente pegar qualquer valor de tzinho menor que zero, não vai ter nenhuma convolução. Seria equivalente a dizer que a nossa função está por aqui. E o que, que vai acontecer? Ela vai se movimentando para frente conforme tzinho vai se mexendo. Então ela vai se mexendo, mexendo, até o momento aqui, ó. Aqui já passou um pouquinho maior que zero. Então tem um cadinho da nossa função h de tal, h de menos tal, no caso, que está colidindo, que está passando aqui dentro do nosso x de tal. Então olha só, essa parte aqui já está convolucionando. Então é isso que a gente quer saber na nossa função na hora de fazer a convolução. Ou seja, a gente vai passando aqui. Tá vendo que olha só, a área na hora da convolução está aumentando. Ou seja, quanto maior vai sendo o tzinho aqui, vai aumentando a sua área de maneira linear. Até o momento que, como eles são iguais, uma vai estar completamente dentro da outra. Só que não para aqui. Essa função ela vai indo ad infinito. Só que na hora que ela passa, olha o que acontece. Uma parte da função deixa de convolucionar. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Essa parte aqui da função. Cadê o pincel? Aqui está aqui dentro. Ô, inferno. Aqui, ó. Essa parte está aqui, ainda está dentro. Essa parte que está dentro. Só que essas outras duas partes aqui, que eu vou colocar de um azul estranho aí, olha só, não está mais fazendo convolução. Então a área que eu vou calcular vai ser apenas essa daqui. Isso vai se repetir conforme a função for aumentando. Por exemplo, se o nosso tzinho estiver para cá agora, olha só como já diminuiu a nossa área. E está diminuindo de maneira linear também. Então, vamos fazer de novo o nosso exemplo. O que acontece? A gente tem aqui e aqui. E é a única área que está fazendo a convolução de fato. Ou seja, essa área aqui que está de rosa não está mais fazendo nenhuma convolução. E a nossa única área que resta é essa aqui, ó. Um lado importante que eu tô... É só esse azul que está sendo convolucionado. E não tem essas duas áreas. Porque eu só estou colocando aqui embaixo, né, porque se eu colocar por cima vai sobrepor um outro, então não vai dar para ver. Mas o que de fato que está acontecendo é que a função está aqui no mesmo eixo. Ela vai passando, vai convolucionando, até chegar, ó. Até ela ir embora.
certo? Então, como que vai acontecer? Olha só. Vamos tentar imaginar como que vai ser o nosso y de t. Nosso y de t, no nosso caso, seria a resposta. Aqui ele está crescendo de maneira linear, ou seja, a sua área ele está crescendo de maneira igual. Está sempre entrando a mesma coisa. Então, se a área está crescendo de maneira linear, seria mais ou menos uma reta. Seria algo em torno assim, olha. Cadê? Seria algo assim. Até um ponto em que o que? Até um ponto que isso daqui tudo vai estar aqui dentro. Na hora que isso aqui chegar aqui, ou seja, estiver por completo, seria o ponto máximo do nosso y. E depois ele vai indo embora, olha só. Tá dando tchau, falou, valeu, dando um ghost. E ele tá diminuindo a área de maneira proporcional também, de maneira linear. Então, na hora que ele chega aqui, que seria 2t no caso, 2tzão, o que vai acontecer? Como ele está diminuindo de maneira linear, seria algo referente a isso aqui, nosso y de t. Essa aqui seria mais ou menos a nossa resposta. Só que a gente não sabe quais são os valores ainda. É o que a gente vai descobrir na hora de a gente calcular a integral. Então vamos entender quais são os pontos que tem nessa integral. Bom, vamos voltar no nosso exemplo e deletar essa parte aqui. Então, Ctrl X aqui funciona? Perfeito. Vamos entender para tzinho menor que zero. Tzinho é o que está sendo variado. Se o tzinho for menor que zero, perceba que não tem convolução nenhuma parte. Então, qualquer parte para o tzinho menor que zero vai dar zero. Certo? Então, vamos continuar aqui a nossa análise. Ele vai crescendo até que parte? Aqui ele está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, até chegar em tzão. Ou seja, aqui. Ele vai crescer até chegar nesse ponto aqui, que é tzão. Depois ele vai começar a diminuir. Olha só, a área vai diminuindo. Até que ponto? E como aqui é o mesmo valor, ou seja, como aqui é tzão e essa parte aqui também vale tzão, é equivalente a colocar tzão mais tzão, que esse ponto aqui que ele para de convolucionar, ou seja, ele já saiu por completo, seria 2tzão. Então, 2tzão não tem mais como convolucionar porque ele já passou por completo. Então, quais seriam os pontos? Bom, aqui seria 0. Aqui seria tzão. E aqui seria 2tzão. Então, voltando, olha só, esse 2tzão é referente à parte que ele já foi todo embora, deu tchau, valeu, falou. Esse tzão é referente onde ele está todo por completo aqui. E do 0 até o tzão é que ele está fazendo isso daqui. Até chegar aqui. Perfeito? Então, agora vamos entender como que a gente pode calcular a nossa integral para a gente descobrir de fato os nossos valores. Bom, antes de 0, a gente já sabe que nosso resultado vai dar 0. Ou seja, só de olhar no gráfico, como a gente fez a convolução, para o y de t para t menor que 0, a gente sabe que o nosso y de t vai ser 0. Como também a gente já sabe que para t maior que 2tzão, nosso y de t também vai ser 0. Então, o que falta? Falta a gente entender qual é essa integral aqui e qual é essa integral aqui. Então, vamos ver lá na nossa equação até onde que vai funcionar essa convolução. Vamos lá. Se a gente quiser pegar essa primeira área aqui, o que vai estar convolucionando? Eu apaguei lá, né? Eu fui burro. Vamos copiar e colar de novo? Isso aqui é tal, tá? Pode escrever no mouse. E nessa mesa digitalizadora que eu não sei escrever. Aí fica tudo zoado, o que é tesão, o que é tal, mas eu posso mudar as variáveis depois em outro vídeo. Mas aqui eu não vou mudar não. E é isso. Boa sorte. Bom, vamos copiar isso aqui também. O que varia no meu gráfico aqui, nessa equação? O que está variando é o tzinho. Ou seja, na hora que eu mexo no tzinho, ele está se deslocando, eu estou aumentando o tzinho. O tzinho que faz isso se deslocar. Então, se eu quiser calcular uma integral daqui até aqui, o que está deslocando é o tzinho.
Então, se antes de zero a gente já sabe que é zero. Então, da integral de zero até tzinho, ou seja, se a gente quer calcular essa parte aqui da convolução, qualquer, olha só, ele está partindo aqui começando em zero e está terminando aqui num tzinho qualquer. Sendo que o limite, tipo, é tzão. Ou seja, para zero, ou seja, variando de zero, tzinho até tzão, a gente sabe que a gente vai ter uma integral do que? Do nosso x de tal, h de tzinho menos tal, d tal, variando de zero até tzinho. Porque tzinho está variando nessas condições aqui, ó. Certo? Na hora que a gente calcula isso, quanto que vale o nosso x de tal? Nosso x de tal é constante, ele sempre vai valer. Aqui, ó. Ele sempre vale A, independente da sua posição. É uma constante. E a nossa função, como ela é igual, ou seja, o nosso h de t também é igual ao x de tal, ou seja, as duas funções são iguais, então o resultado é constante. Se o resultado é constante, eu posso até tirar da integral. Mas de maneira geral, isso aqui, nosso x de tal, ele vale A, isso aqui também vale A. Então a gente vai ter uma integral de quê? De 0 até tzinho, de A vezes A, de tal. A gente sabe que numa constante a gente pode tirar da integral, A vezes A é ao quadrado, 0 até tal, de tal. Isso aqui vai dar o nosso seguinte, A ao quadrado, tal, variando de 0 até tzinho. Isso aqui vai resultar em A ao quadrado tzinho. Então, para o nosso t variando de 0, tzinho, até o tzão, a gente sabe que o nosso y de t vai ser igual a ao quadrado t. Agora falta a gente calcular a nossa segunda parte. A nossa segunda parte é justamente essa saída aqui, ó. E como que a gente vai fazer essa saída? Bom, vamos apagar isso daqui e colocar de novo. Vamos copiar e colar. A mecânica do século. Cadê? Vamos copiar e colar. Tá? E aqui é o nosso menos tal. Joga lá para cima. O que vai acontecer aqui agora? A gente sabe que ele vai parar de convolucionar em 2 tal. Isso é um fato. Certo? Só que até quando que vai ter essa convolução? A gente sabe que na hora que chegar aqui em tzão, ou seja, na hora que ele chegar exatamente nesse ponto aqui, eu tô passando o mouse, ô inferno. Na hora que ele chega, o tzinho for igual a tzão, o que vai acontecer? A nossa função já vai estar lá na casa do caralho. Certo? Então não vai estar mais convolucionando nada. Porque aqui, ó, nossa função já foi embora. Certo? Só que, contudo, todavia, se a gente pegar o nosso tzinho, ele tá aqui, ó. Não sei, um tzinho por aqui, assim. E esse valor aqui, qual vai ser essa posição aqui? Essa posição vai ser justamente tzinho menos tzão. Certo? Só que qual é a área que está convolucionando? A área que tá convolucionando, olha só, é apenas essa área aqui. Ó, essa área que eu tô pintando aqui. E quais são os pontos dessa área? A gente sabe que aqui, ó, é tzinho menos tzão. E aqui é o tzão. Então a gente precisa saber qual é essa nossa área aqui. Então a gente já tem os limites de integração, porque a gente já tem essa parte aqui, que é o limite inferior, e o limite superior, que é tzão. Então enquanto o tzinho não chegar em tzão, a gente consegue fazer esse cálculo. Porque na hora que chegar em tzão, vai estar tudo aqui para fora, a nossa convolução, e vai ser resultado igual a zero.
Então vamos calcular a nossa integral aqui do lado. Talvez tenha ficado um pouco confuso, não sei porque até eu para compreender convolução é uma coisa estranha. Mas agora que tá começando a fazer sentido para mim. E como sempre, eu gosto de afirmar que, tipo, sou só um aluno de ensinar esses temas. E para estudar, eu acho mais fácil explicar para alguém do que estudar sozinho. Só que, porra, pra quem que eu vou explicar? Tipo, meia-noite e 22, um sábado, integral de convolução, cara. Aí eu fico falando sozinho aqui no quarto, estudando. A gente já sabe que isso aqui foi constante, ou seja, aqui continua valendo A, isso aqui também continua valendo A. A gente já calculou essa integral anteriormente. Seria A ao quadrado, a única diferença aqui vai ser, aqui é tal, a única diferença está variando tzinho menos tzão, indo aqui até tzão. Isso aqui vai resultar em A ao quadrado, que multiplica tzão menos tzinho menos tzão. Isso aqui vai ser igual a ao quadrado, tzão menos tzinho mais tzão. Isso aqui vai ser igual ao quadrado 2tzão menos tzinho. Bom, a gente já achou basicamente a nossa resposta aqui. Então, montando tudo bonitinho aqui no final, a gente sabe que o nosso y de t vai ser igual a... Bom, vamos voltar lá na resposta que eu já não lembro mais. Ó, para 0t, só que isso aqui é para 0ttzão, aqui, né? Ele vai variar, vai valer a ao quadrado t. Então aqui na nossa resposta final, a gente vai ter que a ao quadrado t para onde? Para 0, um tzinho variando nessas condições, certo? Na outra condição, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que vale ao quadrado 2tzão menos tzinho. Variando aqui em tzão, tzinho 2t. E qualquer outra coisa vai dar zero. Caso contrário, é zero. A gente pode até montar o gráfico de y de t. Vai ser basicamente aquele triângulo que a gente tinha feito anteriormente. Mostrei aqui, né? Vai ser basicamente isso, mas agora a gente pode mostrar os pontos. Cadê o nosso copia e cola? É isso daqui. Olha só. Se a gente pegar o nosso... Vamos pegar um exemplo qualquer aí. Nosso y de t igual a tzão. Vou colocar aqui nessa equação. Fazer y de tzão. A gente vai saber que a gente vai ter a ao quadrado tzão, que é o ponto máximo da nossa equação, que é quando ele vale tzão. Qual porque é o ponto máximo? Só reforçando mais uma vez. E seria justamente aqui, ó, quando a integral está uma dentro da outra. Integral. As duas funções estão uma dentro da outra. Seria equivalente a estar nosso x de tal aqui e o nosso h de tzinho menos tal também está aqui por completo. Ou seja, quando ele está aqui em tzão, tudo certinho aqui, seria o nosso ponto máximo, certo? Cadê? Aqui, perfeito. E aqui vai ser a ao quadrado t. Nosso y de zero seria equivalente a fazer a ao quadrado vezes zero, que é igual a zero. Então a gente já tem um ponto aqui, ó, que é esse daqui e esse daqui. A gente pode traçar uma reta agora. E o nosso outro ponto, se a gente usar
2 tesão. Aqui, ó. Nessa equação aqui. O que a gente vai ter? Meu Deus do céu, tá triste isso, né? Isso aqui é pra ser um fechado de parênteses. Isso aqui seria A ao quadrado 2 tesão menos 2 tesão. Isso aqui dá 0. Dá ao quadrado multiplicado por 0 dá 0. Então a gente teria um 0 aqui em 2 tesão. Pra deixar mais ou menos simétrico. 2 tesão. Aqui, ó. Seria 0. Então a gente tem aqui o nosso y de t também. Isso aqui é a nossa convolução. Se não ficou alguma coisa clara, deixa aí que depois tenta responder. E é isso aí, cara. É a mensagem do nosso Mano João. Espero que tenha tocado vocês sobre Rick e Morty. E é isso. Falou.